Então é isso, gente. Nós vamos começar agora um quadro chamado Papo de Mulherzinha. Vai ser esse nome e espero que te edifique de alguma forma, tá bom? Se você é homem e insistir em ver esse vídeo, ele pode assistir, mas você vai entender. E aí, pessoal, beleza com vocês? Eu gravei um vídeo ontem no Instagram e eu decidi gravar ele pro canal pra gente conversar um pouco. Bom, eu acho que todo mundo chega em determinado momento na vida que você olha e fala assim, cara, o que me trouxe até aqui foi muito bom, mas eu quero mudar, eu entendo que eu preciso mudar. Eu cheguei nesse tempo da minha vida em que isso já tem um tempo e esse vídeo vai ficar longo porque eu vou contar o processo para vocês, que foi bem interessante. Eu lembro que eu estava liderando os adolescentes. E só para você entender, já tem 3 anos que eu não lidero adolescentes de forma direta. Então, isso deve ter aí por volta de 5 anos, mais ou menos, que começou esse processo. E quando a gente lidera adolescentes, a gente tenta ali ser o mais próximo possível deles, né? Na linguagem, na vestimenta, para gerar compatibilidade. E assim eu tava fazendo, até que chegou uma época, eu lembro que tinha uma época que eu olhava, eu me vestia, eu falava, cara, eu falava isso na frente do espelho, essa roupa não condiz com quem eu sou, com a mulher que eu tô me tornando aqui dentro. E aí, na mesma época, eu ganhei um livro chamado Em Busca da Alma Feminina. Eu já li esse livro 2 vezes, ele é sensacional. E aquilo começou a mexer internamente comigo. E... Mas eu não sabia o que fazer. Eu lembro que comecei a usar mais vestido, usava, mas não era aquela coisa com frequência, sabe? E aí eu comecei a usar mais vestido, comecei a tentar mudar minha aparência, mas era muito forçado, porque era algo que estava sendo construído de dentro para fora. E nesse processo, eu fui pro Peru, fui morar no Peru. E lá eu segui a Samantha e a Samantha postou uma, um trecho de uma mensagem de feminilidade da Fran Percois, se eu não me engano é esse o nome dela. E eu comecei a acompanhar a Fran e tal, e comecei a ver muitas coisas, o quanto eu estava distante do meu feminino, mesmo sendo mulher, mesmo usando vestido, mesmo passando batom, mesmo usando maquiagem, eu estava muito distante do feminino bíblico. Eu fui treinada para ser guerreira, né? Líder desde muito cedo, treinado para ser independente desde muito cedo, e essa é a minha história. Eu fui treinada assim, eu lembro que a minha mãe falava assim, eu tô criando vocês pro mundo, sabe? Glória a Deus que Jesus me resgatou todo mundo. Mas foi um processo. E olhar, ver aquelas aulas, eu lembro que a Samantha me emprestou o login dela e a senha para me fazer algumas aulas, e aquilo me confrontava muito, que eu falava, cara, eu tô muito distante, eu sou uma mulher com atitude guerreira. E eu comecei a ser confrontada, mexida com aquilo e tal. Logo em seguida eu conheci a Nicole. A Fran, ela é cristã, se diz cristã evangélica, embora tenha algumas coisas que ela fala que eu não concordo muito. Não é sobre feminilidade, alguns posicionamentos dela. Eu conheci a Nicole é católica, porém eu consegui me identificar muito mais com a Nicole do que com a Fran. Então eu parei de seguir a Fran, não que ela não seja boa, tá? Mas por causa de compatibilidade mesmo, e comecei a seguir a Nicole. Mesmo sendo católica, a Nicole compartilha de muitos pensamentos e princípios bíblicos e de vida mesmo que eu tenho. E aí comecei, tenho o curso da Nicole vitalício. Foi tão bom que eu fiz um, depois fui para avançado e já peguei o vitalício. Tá sendo assim uma bênção na minha vida. E comecei a fazer e comecei esse processo. E só agora, nos últimos 1 ano e meio, que eu senti paz de trazer para o externo aquilo que Deus estava construindo internamente. Roupa, cabelo, muita coisa. Porque eu não queria passar uma imagem de algo que eu ainda não entendia. E foi um processo, tá aí um processo de 5 anos pra você entender. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a nossa dificuldade de viver esse tempo. Porque muito se fala da mudança. Muita gente falava comigo que você tem que ser mais feminina, que você tem. Mas, cara, até aqui
foi construída uma estrutura. E muita gente não sabe por que foi construída essa estrutura. Por exemplo, tem coisa que eu não posso falar aqui na internet, gente. Desculpa. Mas tem muitas coisas que trazem para nós, né, que acontecem na nossa vida, que nos moldam, sabe? Eu lembro, por exemplo, de ter sofrido assédio sexual. Uma mulher que é assediada, dependendo de onde ela é assediada, cara, ela não quer vestir uma roupa que valoriza ela. Ela quer se esconder o tempo todo. Uma pessoa que passou por abuso, por estupro, ela não quer ter o corpo dela à mostra. E eu não tô falando aqui que você tem que botar seu corpo à mostra, mas quando a gente fala de feminilidade, a gente fala de uma mulher que ela é vista, que ela é desejada, que ela como que eu posso falar? Que ela, onde ela chega, ela marca um ambiente. E não é através do corpo, é através da presença. E quando você passa por essas coisas, você não quer marcar, você quer se esconder. E Deus foi trabalhando comigo essas questões, esses processos. E Deus começou a trabalhar comigo, tem trabalhado comigo muito nesse último tempo, comportamentos. Então, por exemplo, eu sempre fui líder, né? Sempre estive em lugares de liderança. Então, é natural para mim chegar e liderar. Liderar um grupo, liderar uma pessoa, não é forçado. Mas eu tô aprendendo a ceder, a não saber, a me posicionar, a pedir ajuda, a ser vulnerável. O líder, ele resolve tudo, mas e quando o líder tem que ser vulnerável? Entende? Então, às vezes, eu não paro só diante de uma roupa e falo, vou vestir essa roupa porque ela me valoriza. Não, às vezes eu paro diante de um comportamento. A antiga Érica fazia assim, a nova Érica precisa aprender ainda como vai fazer, sabe? E isso confronta, é um confronto pessoal, é um confronto com as pessoas, com estruturas, sabe? É um confronto gigante. Então, assim, muitas vezes nós estamos passando por processos que as pessoas não fazem ideia. Por exemplo, isso aqui, ó. Simples, eu não usava argola, de jeito nenhum. Eu só usava brinquinho pequenininho, parecendo um brinco de bebê. Isso aqui foi um desafio. Furar o segundo furo foi um desafio. Ah, Erika, mas isso é tão simples. Pra você. Pra mim foi muito difícil. Sabe? O cabelo solto, eu lembro que há uns anos atrás, hoje ele tá meio bagunçado, eu só usava rabo de cavalo. Coque. Soltar o cabelo, prender, colocar uma presilha. Isso é um desafio. Inclusive, vou prender ele aqui de um jeito diferente. Vocês estão entendendo? Então, assim, quando a gente vai tratar, ou falar, ou dar opinião, às vezes as pessoas querem dar opinião onde elas nem foram chamadas. A gente precisa tentar entender, sabe? O coração da pessoa. Uma outra coisa, tá até aqui no meu bolso, porque eu tava mexendo. Anel. Eu não usava anel. Ah, porque você acha feio? Não, eu sempre achei lindo nos outros, mas eu olhava pra mim e eu falava, na minha cabeça vai chamar muita atenção. E eu não queria chamar atenção. Batom, esmalte. Hoje a minha unha vai estar no dia de fazer, então eu tirei ontem. Mais tarde ela vai estar feita. Eu vou lá nas meninas para elas fazerem para mim. Mas eu lembro que eu ia no salão, eu fazia a unha. Eu ia no salão, eu fazia a unha e eu passava base. Eu não passava esmalte. Você entende que foi uma construção, que tem sido uma construção de padrões que foram quebrados e têm sido quebrados primeiro dentro de mim? Eu não usava sandália, eu só usava tênis, coturno, sabe? E as pessoas acham que é fácil, é só botar uma roupa. Não, não é fácil, porque você tá falando da sua identidade, de crenças que você tem a seu respeito, de limitações que você tem a seu respeito. Eu lembro quando eu sofri assédio, e foi muito difícil porque foi de uma pessoa que eu confiava muito. E eu queria me esconder. Eu queria me esconder, então eu só usava roupa larga.
Eu ficava mais parecido com um homem possível, porque eu não queria que aquela pessoa me olhasse daquele jeito. E aquilo virou um padrão de comportamento. Então, eu não queria chamar atenção. E aí eu coloquei na minha cabeça que a culpa era minha. Que se eu me vestisse de determinada forma, eu ia chamar a atenção dos homens. E eu não queria chamar a atenção dos homens. Hoje em dia as pessoas estão falando, nossa, você tá usando muito ombro a ombro, né, e tal. Um ombro só, na verdade. E eu não usava. Sabe por quê? Porque um dia uma pessoa corrigiu uma outra pessoa que estava do meu lado e essa pessoa estava com uma roupa desse jeito. E ela falou assim: você tá parecendo uma garota da capa da Playboy. Hoje em dia essa revista nem existe, mas aquilo ficou na minha cabeça. É assim que os homens olham para uma mulher? Então eu não quero ser vista dessa forma. Se você não sabe, nem pesquise, porque é uma revista pornográfica. Então eu não queria ser vista dessa forma, então eu não me vestia, porque na minha cabeça, diante do que eu ouvi, uma mulher que se vestia daquele jeito era vista assim pelos homens, e eu não queria ser vista dessa forma. Então, assim, eu tenho recebido muitos elogios, né, porque Deus está construindo, está construindo uma nova Eric, isso é muito bom. Mas só Deus e eu sabemos de quantos padrões internos eu tive que abrir mão. E talvez você esteja passando por isso, talvez você esteja vivendo padrões internos que estão te travando de romper emocionalmente, nos seus relacionamentos, na sua liderança. E isso te trava. E aí você tem que quebrar esses padrões, olhar para a antiga vida, olhar para a vida nova. E às vezes você não sabe se comportar. Às vezes eu parava e falava assim, cara, eu não sei como me comportar. Porque eu não aprendi. Sério, eu não aprendi. Eu não sei, não sabia como me comportar. E aí o Espírito Santo me ajudou muito nesse processo. Algumas mulheres eu pude chegar e pedir ajuda. Mas comigo, o processo maior foi com o Espírito Santo. Espírito Santo, como que eu me comporto? Como que eu falo com essa pessoa? Como que eu respondo essa mensagem? Sabe? Eu não quero ser vulgar. Eu lembro que eu tive uma conversa com uma pessoa uma vez, ela foi me ajudar, eu falei, olha, as pessoas elas querem me ajudar a ser mais feminina, mas elas querem me vestir do jeito delas, e eu não quero ser elas, eu quero ser eu. E aí eu trouxe alguns nomes, falei, por exemplo, fulana é muito bonita, mas ela é muito sensual, eu não quero ser uma mulher sensual. Fulana de tal é muito gente boa, muito bonita, mas ela é muito extravagante, eu não sou uma pessoa extravagante, eu sou uma pessoa que gosta de coisinhas delicadas. E aí a gente foi conversando até eu achar e encontrar um meio termo pra mim. Só que eu nunca tive ninguém que chegou e me ensinou isso. Eu fui aprender isso com 30 anos de idade. Entende? E às vezes a gente acha, olha para as pessoas e fala, é só vestir essa roupa. É só tirar esse óculos. Não é só isso. Não é só isso. Isso aqui, para mim, é um escudo de proteção. Por quê? Porque por muito tempo eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas. É sério, eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas. Porque eu era constantemente intimidada, eu era constantemente humilhada, eu era constantemente colocada para baixo. Então, tirar o óculos era tirar a minha proteção. E aí eu entender que hoje eu não preciso mais, não tem mais, as pessoas não me humilham mais, as pessoas não me põem mais para baixo. E aí eu tô aprendendo, tô fazendo umas experiências com lente para tirar. Então não é só tirar um óculos, não é só botar um brinco, não é só colocar um vestido. São crenças de padrões, de feridas que estavam aqui dentro que as pessoas não fazem ideia. São tantas coisas, por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente, é interessante porque quando eu era adolescente eu era muito mais feminina. Eu usava corpete, usava tomara que caia, usava saia. E aí eu lembrei de uma cena. Eu tava com um shortinho curto, um corpete. Eu era muito magrinha. Eu lembro até hoje, ele era branco com flores azuis e verdes, bem pequenininhas, bem minimalista. E eu ficava linda com aquela roupa. E aí um dia eu tava na porta, meu pai tinha um bar, eu tava na porta do bar,
olhando lá pra ele. De repente chegou um cara, eu tava meio tonto. E aquele cara começou a falar muitas coisas comigo. Só que aquele cara, ele era casado. E eu lembro que depois disso nunca mais eu usei aquela roupa. Porque na minha cabeça eu atraía olhares de homens casados. Eu só tinha 12 anos. E aquilo me travou. Nunca mais eu tive coragem de usar aquela roupa. Porque ele falou de cada detalhe da minha roupa. E aí eu fui me fechando. Fui me fechando. Ah, que você não usa biquíni. E hoje eu uso biquíni. Mas eu lembro, com 10 anos de idade, de biquíni. Eu lembro que foi a última vez que eu usei biquíni na vida. Até recentemente agora. Mas eu olhava e tinha muitos olhares de homens pra mim. Não eram olhares... Eles não estavam olhando pra uma criança. Eu sentia como se eles quisessem me pegar a qualquer custo. Nunca mais, depois daquele tempo, eu usei biquíni. Eu fui usar agora, depois, muito mais velho. Sabe? Então são traumas que você se depara e as pessoas chegam pra você e falam, é só isso. E não é só isso. Sabe? Então, assim, são tantas coisas, tem muitas coisas que eu não posso expor aqui. Porque expõe pessoas, expõe minha própria família. Não posso fazer isso aqui na internet. Mas, se você tá passando por algum processo, cara, se respeite. Respeite o seu tempo, sabe? Respeite a sua vulnerabilidade. E o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Se você não tem pessoas maduras para te ajudar, o Espírito Santo vai te ajudar. Como ele me ajudou, tem me ajudado. O ChatGPT também ajuda bastante, principalmente com roupa. Às vezes eu penso numa roupa, aí eu jogo lá as peças de roupa. Combina. Aí eu jogo uma foto minha, fico no estilo e tal. E ele me mostra, e aí eu visto e fica legal. Outras nem tanto, e a gente vai ajustando. Mas eu queria dizer que é muito mais do que simplesmente mudar um cabelo. É muito mais do que simplesmente colocar uma roupa. É muito mais do que simplesmente tirar um acessório ou colocar um acessório, sabe? Isso trabalha crenças e limitações que estão dentro do nosso coração. Então, eu quero te encorajar. Passe pelo processo. Busque ajuda. Eu tô fazendo esse curso, tá sendo muito, na área de feminilidade, sendo muito bom pra mim, porque eu tô entendendo de dentro pra fora, sabe? O que está acontecendo no espelho, que as pessoas estão vendo, é um reflexo de um processo que começou há 5 anos. 5 anos que eu estou nesse processo. 5 anos que eu já não me reconhecia mais nas minhas roupas. 5 anos que eu estava num conflito interno. E Deus está consolidando agora coisas que já foram construídas, destruídas também aqui dentro, sabe? Mas eu ainda estou no processo. Tem coisas que ainda são muito difíceis, tem coisas que são mais fáceis. Eu lembro que uma pessoa me deu um vestido, ele era tipo um vestido tubinho. E eu falei assim, cara, eu não vou vestir esse vestido. Porque ele literalmente me marca. Não dá. Não é o tipo de mulher que eu quero aparentar para as pessoas. Existem roupas que eu só uso dentro de casa, com pessoas mais próximas. Enfim, esse é um relato do meu processo. Eu sei que eu não entrei muito a fundo em algumas coisas, porque internet, né, gente? Terra de ninguém. Mas se você quiser conversar, se você é menina, quer conversar mais sobre isso, posso abrir mais coisas para te ajudar no particular. E eu vou ver o que eu posso trazer dentro desse tema pra gente conversar, sabe? Eu vou colocar esse quadro como papo de mulherzinha, porque aí fica mais só pra meninas. Mas assim, às vezes as pessoas querem que a gente rompa áreas e elas não sabem os padrões que tem por trás. Por exemplo, as pessoas falam que eu sou muito sozinha, mas pouca gente sabe que eu fui criada sozinha. Sozinha, eu e minha irmã, e a gente é muito diferente, então a gente ficava cada um no seu quarto, e a gente ficava sozinho o dia inteiro. Cada uma com suas coisas, eu com os meus livros, ela com a vida dela. Então é natural pra mim ficar sozinha. É difícil pra mim estar em comunidade. Todas as vezes que eu estou em um lugar com muita gente, eu estou fazendo muito, muito, muito esforço pra estar ali. Porque eu não tenho tanta habilidade social quanto as pessoas acham. Nossa, mas você é líder, mas você prega, mas você não sabe o trabalho, a dificuldade, o romper que é estar ali. O romper que é ir num aniversário. Principalmente gente que eu não tenho tanta afinidade. O romper que é eu estar num lugar com muita gente. Eu sempre trabalho semanas. Nossa, eu tenho que estar nesse lugar, eu tenho que ficar com essas pessoas tanto tempo, tal, 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 tal. É difícil, mas as pessoas não sabem. Essa pessoa que vos fala foi criada sozinha. Sozinha e Deus, né?
sempre tomando conta de outras pessoas. Então eu estava sempre num lugar de responsabilidade, nunca num lugar de ser cuidada, muitas vezes. A maioria das vezes eu estava num lugar de cuidar. Por isso que eu tenho esse senso de cuidado muito grande, porque eu fui treinada assim, e eu tô aprendendo agora a me deixar ser cuidada, aprendendo agora a caminhar, aprendendo agora a soltar o controle, aprendendo agora a ser vulnerável, a confiar. Então, você imagina, uma estrutura que foi construída por 30 e tantos anos e agora está sendo quebrada. Mas o diferencial é, eu entendi e eu quero romper. Então eu falo com Deus, eu tenho orado, Deus, fazem dias o que demoraria anos, fazem dias o que demoraria anos, porque eu entendi e eu quero. Eu não quero mais viver a Érica que muita gente conheceu, sabe? O meu objetivo de vida é que daqui 1 ano, 2 anos, as pessoas olhem e falam assim, você é outra pessoa. Porque eu sei que isso é possível. A minha essência vai permanecer a mesma. Mas eu tenho orado e tenho trabalhado na terapia, trabalhado em muitos lugares, para com Deus, com pessoas, para romper os meus padrões. São muito difíceis. Tem dia que eu sento e choro. Literalmente, eu sento e choro. Mas eu confio que se Deus ele tá me mostrando, ele tá me curando, ele vai me ajudar a chegar lá. E se você tá passando por um processo semelhante, vem comigo. A gente pega uma na mão da outra e passa por esse processo junto. Tá bom? Deus abençoe vocês. Com Deus.